Olá, seja bem-vindo a mais uma pré-aula do nosso canal, o canal EBC, que é o canal Estudo Bíblico Cristão, que tem como base a Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Evangelho do Reino de Deus. Você é bem-vindo a essa pré-aula e estaremos estudando, durante todo esse trimestre sobre o avivamento, o chamado de Deus para o quebrantamento e para o poder de Deus. O chamado de Deus para que o seu povo, a sua igreja, viva um momento de quebrantamento, mas viva também um momento de poder de Deus. Estudamos nas lições anteriores sobre o avivamento espiritual, semana passada sobre o avivamento no Antigo e hoje estaremos estudando o avivamento no Novo Testamento. Então é importante que você leia, que você estude, que você pegue a palavra, que você pegue dicionário, enciclopédia, anote, faça suas anotações, porque isso vai contribuir muito para o teu crescimento e com certeza você vai trazer conhecimento para a vida dos seus alunos, para a vida daqueles que te seguem, daqueles que te acompanham. É importante isso na tua vida, para que você tenha uma vida avivada na presença do Senhor. É importante que chegue o conhecimento do reino não só para você, mas para aqueles que estão à sua volta. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, toque aí no sininho para que as notificações dos vídeos cheguem até você. Deixe o seu comentário, é importante para o crescimento do reino. Tudo que façamos para a glória do nome dele. Então é importante a sua vinda aqui, mas acima de tudo é importante que a palavra de Deus seja pregada e vidas através da tua vida, do teu compartilhamento, sejam alcançadas também, porque esse é o objetivo do canal, é compartilhar a palavra de Deus. E hoje, nessa pré-aula, nós estaremos estudando sobre o avivamento no Novo Testamento. E esse avivamento se deu nos evangelhos, nas epístolas paulinas, nas epístolas gerais e no Apocalipse. Nós vamos poder compreender a particularidade com que cada evangelho, com que cada epístola e com o livro, de Apocalipse, que foi a revelação das últimas coisas. Qual foi o sentido que os escritores que foram usados por Deus anunciaram esse evangelho para que os homens fossem avivados? Cada um com a sua peculiaridade, eles explicam de forma muito semelhante aquilo a respeito do reino dos céus, aquilo a respeito de Jesus Cristo, para que o povo, os homens, viessem entender o evangelho do reino. Então, a lição de hoje, a lição de número 15, o avivamento no Novo Testamento. O texto áureo dessa lição está em João capítulo 4, no versículo 10, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Essa foi a palavra do Senhor Jesus para aquela mulher que estava buscando a água naquele poço, a mulher samaritana. Ela não tinha o conhecimento de quem falava com ela e o próprio Jesus se revelou a ela. É importante que você leia o Evangelho de João, capítulo 4, para que você tenha conhecimento como o Evangelho do Reino chegou até a vida daquela mulher. Você possa entender a vida que penetrou aquele coração e que a partir daquela vida, vidas também foram alcançadas. A verdade prática dessa lição: a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Então, a palavra de Deus tem a revelação desse verdadeiro avivamento espiritual. Tudo que eu e você precisa saber para que tenhamos uma vida avivada está nos 4 evangelhos, está nas epístolas gerais, está nas epístolas paulinas, está no Apocalipse. Ali nós temos princípios e raízes que vai nos dar uma vida avivada no reino de Deus, com crescimento.
mas de forma a abranger todos os 4 cantos. Então, é importante que venhamos ler. Então, a nossa leitura bíblica em classe se encontra em João, do capítulo 4. Aqui está basicamente do versículo 7 ao 15. Leia. Isso vai trazer grande conhecimento para você. Mas nessa lição nós temos um panorama geral do avivamento no Novo Testamento. E nós vamos tentar resumir esse avivamento de forma bem prática, para que você venha entender. Estudaremos o avivamento trazido por Cristo, mediante aos homens comissionados por Ele, para proclamar o Evangelho, para proclamar a mensagem de boas novas para Israel e para o mundo. Então, nós temos o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo João. E nós temos esses 4 evangelhos. E nós vemos que, desse modo, nosso Senhor Jesus trouxe a mais poderosa mensagem que os homens ouviram, a mensagem do reino. Os apóstolos do Senhor Jesus transmitiram essa gloriosa mensagem por meio das epístolas e por meio dos livros, por meio dos evangelhos. Aí nós vamos aqui adentrar nessa lição, falando sobre os evangelhos, que no Novo Testamento, o Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo. Ou seja, ele já vinha avisando aos antigos, aos profetas, e agora nos evangelhos, ou no Novo Testamento, é a revelação última de Deus para o mundo. Aí nós vamos abordar aqui, o comentarista aqui, ele aborda o avivamento em João, pois sua mensagem é objetiva da parte de Cristo para uma missão gloriosa entre os homens. O Evangelho de João ele foi escrito aproximadamente entre os anos 80 e 95 DC, depois de Cristo. A abordagem difere dos outros 3 evangelistas. Daí, não consideramos esse evangelho um livro sinótico, porque nos outros 3 evangelhos há uma similaridade entre os fatos ocorridos, entre a semelhança nas explicações, a semelhança em todo o contexto deles. Eles são parecidos, por isso eles são chamados sinóticos. Agora, o evangelho de João, nós vemos que ele traz uma abordagem, de maneira diferenciada. E essa maneira diferenciada da obra da salvação que João aborda, aí nós temos aqui a leitura bíblica em classe, que se encontra em João 4, que traz um parecer da mulher samaritana. Uma mulher que não estava alinhada ao povo judeu, que aos olhos do judeu não receberia a promessa, mas ali o próprio Cristo se revela para ela como fonte da água da vida. E se ela bebesse daquela água, nunca mais ela viria a ter sede. Então, no encontro de Jesus com essa mulher, uma água diferente é revelada aos homens. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Isso foi a expressão de Jesus, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Esse versículo que nós acabamos de falar, ele é um resumo da missão redentora de Jesus. A missão de Jesus é o que? Preencher o vazio da alma com salvação. Salvação a todos aqueles que creem. Jesus ele mostra aqui que ele não fez acepção de pessoa. Ele veio para todos aqueles que o aceitar, que lhe pedir a água da vida, ele vai lhe dar. Aí nós entendemos, só Jesus pode fazer isso. Ou seja, transformar o vazio da alma, preencher esse vazio com salvação e sanar as necessidades espirituais e emocionais da humanidade. Só Jesus pode fazer isso. Então, aquela mulher, ela tinha problemas.
ela tinha um problema espiritual, ela tinha problemas emocionais, mas quando ela encontra com Jesus, Jesus revela para ela, mostra para ela o seu interior, ela ali começa a ser tratada e ser curada. Bom, esse é o maior de todos os avivamentos que uma pessoa pode ter. Só Jesus pode fazer isso. Esse encontro entre o Salvador e a mulher samaritana mostra que o fruto da mensagem divina traz vida aos que estão mortos espiritualmente. E esse é o maior de todos os avivamentos que o homem, que uma pessoa pode experimentar. É sair da morte para a vida, ser uma nova criatura. Então, o Evangelho de João mostra que Jesus, ele é a fonte de água da vida. Ele é a fonte que jorra para a vida eterna. E só ele pode levar o homem a essa vida eterna. Então, João, ele traz a menção do Cristo glorioso, da obra salvadora, através do Senhor Jesus. Aí nós vamos adentrar aqui agora no Evangelho de Mateus, porque o Evangelho de Mateus, que foi escrito cerca de 60 depois de Cristo, é considerado o Evangelho do Reino, o Evangelho do Rei, porque os judeus, ele foi escrito aos judeus, os judeus esperavam um rei poderoso, um rei com grande poder bélico, que viessem guerrear suas guerras, que viessem tirar eles debaixo do jugo romano. Mas aí, Mateus apresenta Jesus como o rei dos reis e senhor dos senhores. Não o reino que eles esperavam, não o rei que eles esperavam, com poder de guerrear, mas de resgatar aquelas almas. Aí nós vemos que o reino de Deus aparece mais de 30 vezes no texto. O propósito primário de Mateus é revelar aos judeus e depois ao mundo que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento por meio dos profetas. Aí assim, Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar, que está no versículo 13. Qualquer que beber desta água, que estava ali no poço, tornaria a ter sede. Mas o que bebesse da água que ele lhe desse, a água jorraria no interior daquele homem para a vida eterna. Então essa foi a mensagem de Mateus. Que o que Jesus veio fazer era muito maior do que aqueles homens esperavam. A visão deles era o campo físico de guerra, mas Mateus mostra para ele que havia um reino maior. E Jesus era o reino de Deus nessa terra, que já era chegado. E Jesus vinha cumprir esse propósito que foi anunciado pelos profetas. Aí nós vamos entrar agora no Evangelho de Marcos, que Jesus é apresentado como servo, e ele é apresentado em 3 aspectos. Primeiro, porque ele é apresentado como servo vencedor, entre as enfermidades, entre as forças do demônio, as forças da natureza e a morte. Mas ele também é apresentado como o servo sofredor, que foi maltratado pelos líderes judaicos, que foi maltratado pelos sacerdotes, que foi traído por Judas e ainda foi humilhado, como está lá em Isaías 53, que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, que ele foi humilhado por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e sobre as suas pisaduras, e por causa das pisaduras, tudo que veio sobre ele, hoje nós fomos sarados. Então, Marcos, ele traz esse aspecto de Jesus como servo, o servo sofredor, e traz também o outro aspecto como servo triunfante, aonde nós vemos aqui, nós temos o relato aqui na passagem,
que as mulheres foram ao túmulo e o anjo disse assim: já ressuscitou, não está aqui. Assim o nosso Senhor foi morto, mas ressuscitou triunfante ao terceiro dia, vencendo a morte, o pecado, o mundo e o maligno. Então, Marcos, ele traz essa mensagem, porque Deus, ele é maravilhoso. Ele sabia que através do Evangelho segundo Marcos, como traria essa mensagem do reino àquele povo. O que aquele povo precisava entender. Então havia muitas pestes, muitas enfermidades, povo oprimido, mas ele mostra que o mesmo servo, aquele que veio como servo, venceu as enfermidades porque cumpriu princípios, foi humilhado porque cumpriu princípios, mas também foi vencedor porque cumpriu o propósito. Então fica uma mensagem bem prática para a tua vida nesse momento. Aí nós vamos passar aqui agora para o Evangelho segundo Lucas, que é o médico amado. Ele é considerado o Evangelho do Filho do Homem pelos estudiosos. Nenhum outro evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus. Lucas já registra o nascimento do nosso Messias, bem como a mensagem dos anjos. Lucas traz toda essa clareza, todas essas minúcias do nascimento do Mestre. E nos mostra que um novo tempo que chega para Israel e para o mundo. Era o avivamento que foi enviado dos céus. Aí nós temos a passagem ali onde o anjo, fala para Maria: e descerá sobre ti a virtude do Espírito Santo. E o Espírito Santo iria te envolver. Então, vem a clareza para Maria, que o que ela iria conceber era dos céus, era de Deus, era o Filho de Deus. E Lucas mostra a humanidade de Jesus, desde o seu nascimento ao seu crescimento. Ele traz esse cuidado de mostrar que o reino de Deus, que o avivamento era chegado para Israel, que havia um prometido, que foi enviado ao mundo. E esse avivamento vinha dos céus. Não era coisa natural, mas era algo sobrenatural, porque a manifestação do Espírito de Deus era descido sobre a humanidade. Então, nós vemos todo esse cuidado de Marcos, de Mateus e de Lucas, trazendo o avivamento de forma peculiar para cada povo, para cada geração. Mas na sua geração ali, um que trouxe para os judeus, um que trouxe para os romanos, outro que trouxe para os gregos. Mas todos enfocavam, ou enfoca, a mensagem do reino, a Jesus Cristo como o maior, ou único, maior não, o único autor dessa grande obra que veio para avivar, trazer vida à humanidade, através da sua própria vida, que foi a obra realizada no Calvário. Então nós vemos o Evangelho trazer essa mensagem, a mensagem do reino de Deus, que é chegado ao Senhor Jesus como rei, como servo e humano, mostrando a humanidade do reino. Mas que em todos esses evangelhos, o princípio de tudo é que veio do céu e que era esperado e anunciado pelos profetas. Então isso é importante nós enfatizarmos, que a mensagem que os evangelhos trouxeram, hoje a igreja não pode deixar de enfocar, que é Jesus, o Messias ressurreto.
Aí nós temos que Atos do Espírito Santo, no segundo tópico, que vai falando sobre o avivamento no Atos dos Apóstolos, que também é conhecido como Atos do Espírito Santo. A mensagem desse livro transcende a história da igreja primitiva. Ela mostra que o evangelho ultrapassou as fronteiras de Israel e chegou aos gentios de maneira impactante e avivada. Porque nós temos ali, a menção, que os judeus achavam que o rei viria para eles, mas o enfoque de Jesus não era apenas um povo, mas a humanidade. A salvação era para todos. Por quê? Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus quando Adão pecou. Tudo sofreu uma consequência. E a consequência que veio sobre a humanidade era a morte. Através de quê? Do pecado. E o pecado separa o homem de Deus. Mas Jesus veio e venceu a morte. E agora, através de Jesus, nós podemos nos achegar outra vez a Deus. Então, nós vemos que a mensagem da igreja primitiva, ou dos Atos dos Apóstolos, ultrapassa as fronteiras de Israel e chega de maneira impactante aos gentios e avivada. Bom, aí no primeiro subtópico nós dizemos assim, o avivamento na igreja primitiva. No primeiro capítulo de Atos, o evangelista registra a palavra de Jesus, quando nosso Senhor disse aos apóstolos assim, na sua despedida, vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E o cumprimento dessa promessa na vida da igreja seria o maior avivamento ocorrido na história. Ou seja, Jesus já avisou que eles seriam batizados não muito depois daqueles dias, até que chega o dia da descida do Espírito Santo. Aí nós vemos no capítulo ainda 1 que Matias ele foi escolhido para substituir Judas, para entrar ali no lugar daquele que se perdeu, que traiu a Jesus. Aí nós temos a descida aqui na lição, no subtópico 2, da descida do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, que foi registrado em Atos, no capítulo 2, é o cumprimento da promessa de Deus feita lá no profeta Joel, que nos últimos dias desceria o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo viria sobre os jovens, sobre os idosos, e o poder seria grandioso. Então a visão, a profecia do profeta Joel já estava se cumprindo aqui na descida do Espírito Santo. Esse evento trouxe um avivamento espiritual no nascimento da igreja. Por quê? A igreja, depois que recebeu o batismo no Espírito Santo, ela foi tomada de uma autoridade e de uma ousadia sobrenatural, que a partir dali, daquele momento, os discípulos passaram a pregoar a Jesus e ao reino dos céus de uma forma veemente, que ninguém poderia parar. Aí isso aconteceu quando? No Pentecoste, na festa do Pentecoste, que era 50 dias após a Páscoa. Quando isso acontecia, ou seja, aconteceu a festa do Pentecoste, estavam ali todos reunidos, povos que vinham e se reuniam ali, de todos os lugares, chegavam ali para adorar o Senhor, chegavam ali para fazer a sua apresentação, a sua festa. Apresentavam a Deus ali o seu melhor. E naquela reunião, naquela festa, no Pentecoste, veio sobre eles línguas repartidas como que de fogo, e ali todos começaram a falar em línguas. E isso foi uma autoridade que veio do céu. Então, antes da chegada do Espírito Santo, nosso Senhor Jesus reuniu os discípulos e lhes deu uma comissão, que ele diz assim,
dias depois, receberam o cumprimento da gloriosa promessa, quando foram cheios do Espírito Santo, para executar a grande comissão, onde ele disse assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, dias antes, ele tinha comissionado a igreja a pregoar o evangelho. E a partir daquele dia que a igreja estava reunida, onde Jesus disse: aguardai-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Os discípulos ficaram ali reunidos, e no dia de Pentecostes, no dia daquela reunião, o Espírito Santo veio sobre a igreja de maneira sobrenatural. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Então, a partir daquele momento, a igreja foi impulsionada a sair e a pregoar a palavra de Deus. E o reino de Deus começou a se expandir, a crescer. Vidas começaram a ser resgatadas. Pedro teve uma ousadia tremenda. Então, nós entendemos que Atos dos Apóstolos, ou chamado também conhecido como Atos do Espírito Santo. Na Epístolas Paulina, que está no tópico 3, e no Apocalipse, nós podemos dizer que após a conversão do apóstolo Paulo, ou seja, passou por uma radical transformação, ele passou de perseguidor, Deus transformou ele em pregador e doutor dos gentios. E isso não foi por acaso, porque a vontade de Deus era que o evangelho chegasse nos 4 cantos, chegasse aos gentios. Aí Deus pega quem? Pega Paulo, que era um homem conhecedor da lei, que perseguia a igreja, liberta esse homem e agora usa ele como canal para alcançar os gentios. Então, nós vemos aqui nas epístolas paulinas, ele escrevendo 13 cartas entre as igrejas e pessoas. Aí nós temos as cartas que foram destinadas às igrejas, onde o tema fala da justificação pela fé, em Romanos, a salvação que ele traz em 1 e 2 Coríntios, a transformação que ele passa, que está em a transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus, que está em 1 e 2 Tessalonicense, o evento da igreja que está em Filipense. Todavia, vale destacar o apelo do apóstolo aos Efésios, que diz: mas enchei-vos do Espírito. Então aqui o apóstolo Paulo, ele mostra nas epístolas paulinas princípios que mudaria a história, que avivaria a igreja através dessas cartas, aonde o homem seria justificado pela fé, o homem teria a transformação do seu corpo, aonde o homem viveria o advento da alegria de salvos, onde ele também teria que viver cheio do Espírito Santo, para que viesse ter uma vida avivada. São princípios que Paulo trouxe. Aí nós vamos para epístolas gerais, ou universais também conhecida. Elas apresentam já 8 documentos, aparentemente sem perspectiva avivalista. Elas revelam também princípios que dão suporte à verdadeira vida cristã. Essas epístolas, elas revelam a supremacia de Cristo em todas as esferas da vida, como o valor da fé, o valor da salvação, acompanhada de boas obras, e o valor da santificação e do amor de Deus derramado nos corações dos salvos. E esses princípios apontam para uma vida cristã avivada. Então, é importante que venhamos atentar para os princípios que foram demonstrados através das epístolas que Paulo traz para mostrar à igreja, para mostrar ao mundo princípios que eram necessários ver e viver em todas as esferas da nossa vida.
onde Cristo, ele é o maior, a supremacia de Cristo em todas as áreas da vida, na fé, na salvação, e isso tudo acompanhado de boa obra, de santificação e de amor de Deus, que foi derramado no coração dos salvos. Então é importante que venhamos viver esse princípio que foi deixado nas epístolas gerais, nas epístolas paulinas, para que venhamos ter uma vida avivada mediante a palavra. Aí no livro do Apocalipse, concluindo essa lição, que é o livro da revelação do fim dos tempos, nós temos de uma forma bem poderosa essa revelação, onde fala do fim, das últimas coisas, para levar o homem o quê? A uma mudança de atitude, mostrando Cristo, a revelação do Cristo glorificado, a revelação das coisas passadas, a revelação das coisas em relação à igreja, o posicionamento, em relação às nações, o que aconteceria com essas nações, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, a entrega dos galardões, a boda do Cordeiro. Depois de 7 anos em que haverá grande tribulação na terra, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro no céu, Jesus voltará em glória e será visto por todos os habitantes da terra. E ele dará fim à grande tribulação e implantará gloriosamente o seu reino milenal. E nesse dia o mundo viverá o maior e último avivamento da história. Louvado seja Deus! Então nós vemos aqui no livro do Apocalipse as revelações que Deus deu a João na ilha de Patmos a respeito das últimas coisas, para que a igreja, para que nós não venhamos perder a esperança, porque nos últimos dias coisas aconteceriam, está revelada aqui a revelação do Cristo glorificado, do Cristo que virá buscar uma igreja lavada, remida, de um Cristo que trará galardões, de um Cristo que separará, de um Cristo que vai dar o juízo final sobre Satanás e os demônios, mas de um Cristo também que glorificará aqueles que perseverar até o fim. Então nós vemos aqui a mensagem avivalista de João, dizendo que para aqueles que perseverarem até o fim, receberá a coroa da vida. Então é importante que nós entendermos que tudo começou em Adão e tudo termina em Cristo. O pecado se deu ali em Adão, na queda, mas Cristo veio e pôs fim a essa separação. Então é importante que nos acheguemos a Ele. Se queremos ter uma vida avivada, que queremos ter uma vida transformada, se queremos viver os princípios da palavra nessa terra e as bem-aventuranças, as bênçãos do reino, precisamos seguir os princípios do reino. Porque esses princípios que foi deixado aqui, não só por João, não só por Mateus, por Marcos e por Lucas, não foi só para aquela época, mas é para os nossos dias atuais, para que venhamos lembrar que a mensagem do reino, a mensagem de Cristo é o foco da igreja e que a igreja foi comissionada a dar continuidade a essa obra, que é pregar o evangelho do reino a toda criatura. Você recebeu uma missão, recebeu essa missão, e nós não podemos se distrairmos com os negócios dessa vida, mas precisamos seguir adiante sabendo que temos o Espírito Santo de Deus conosco e que precisamos cumprir essa missão, para que, assim como Mateus falou aos judeus, assim como Marcos falou aos romanos, e assim como Lucas falou aos gregos, e o apóstolo Paulo aos gentios, a igreja possa apregoar o evangelho do reino, apregoar Jesus ao mundo, para que eles também façam parte desse reino. Que Deus possa abençoar. Então, o Novo Testamento é a revelação de Deus para a sua igreja,
e a mensagem da salvação para toda a humanidade. Por isso, ao longo desse divino documento, podemos perceber a vontade de Deus para um avivamento genuíno do seu povo. O Novo Testamento revela o plano de Deus para o mundo, bem como as suas diretrizes para que a igreja exerça de maneira avivada a sua missão nessa terra. Aqui estão as diretrizes que a igreja precisa seguir, que eu e você precisamos seguir. Então vamos atentar para a palavra e para o ensinamento que o Mestre nos deixou. Que Deus possa abençoar a sua vida e você venha ser canal de Deus nessa terra para pregoar o evangelho do reino. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. A porta é estreita e o caminho é apertado. E Jesus disse que são poucos os que entram por ela. E a porta larga, são muitos os que têm entrado. Mas cabe a você mostrar o caminho, que é Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Se inscreva no nosso canal, compartilhe aí essa mensagem para que mais vidas possam ser alcançadas e Jesus possa resgatar a sua vida. E se você ainda não aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador, não perca mais tempo. O tempo é agora, a hora é chegada. Jesus, ele te ama e quer transformar a tua vida. E através da sua vida, ele vai transformar muitas vidas e trazer para o seu reino de luz. Que Deus possa abençoar a sua vida. Deixe o seu comentário e compartilhe essa mensagem para que pessoas também possam ser alcançadas através do Evangelho de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.